imagina só, você cria um filho, você passa as noites acordadas, você dá de tudo, você gasta todo o seu dinheiro, você faz tudo por esse filho, para educar. Aí ele cresce uma pessoa do bem, honesta, trabalhadora, né? Bem assim fora da curva. E quando você acha que dá tudo certo, aí aparece um desorientado e acaba com tudo isso. Isso foi o que aconteceu com a Candice Cooley e o Justin Round. Os dois são, né, os pais do Dylan Round. O Dylan foi criado com todo carinho, com todo amor do mundo, cresceu. Com 17 anos, ele comprou uma fazenda, ele se tornou um fazendeiro, né? Só que aí os sonhos foram aí para água abaixo, ladeira abaixo. Então, eu vou contar para vocês essa história do Justin Round, que aconteceu em Utah, em 2022, aqui nos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva porque é de graça. Dá o seu joinha, não vai cair os seus dedos, eu prometo. Bom? E se tiver algum amigo que gosta de um caso de crime, de uma confusão assim, manda o vídeo para eles que eles vão gostar. Então vamos lá, pessoal. O Justin é o pai do Dylan. O Dylan Round, ele nasceu no dia 1º de agosto de 2022, na cidade de Rigby, em Idaho, aqui nos Estados Unidos. Ele é filho do Justin Rounds e da Candice Cooley. E o Dylan tem 2 irmãos mais novos. Desde pequenininho, o Dylan sonhava em ser fazendeiro. O avô paterno era fazendeiro, ele cresceu nesse ambiente de fazenda, então ele sabia lidar com coisas de fazenda e ele queria ser fazendeiro. Juntou as economias dele, aí o avô ajudou ele com dinheiro e comprou uma fazenda. Só que com os recursos que ele tinha, ele não podia comprar muita coisa, né? Então, onde que ele achou uma quantidade boa de terra por um valor que ele poderia pagar? Foi no meio de um deserto. Ele achou uma fazenda em Lucen, em Utah. Ele nasceu em Idaho. A fazenda é em Utah, é ali pertinho. Ele comprou uma fazenda nessa cidade chamada Lucen, que fica no condado de Elder Box. Ele, com 17 anos, compra essa fazenda. A fazenda não era própria para plantar, né, alimentos. Não tinha como plantar alimentos assim já de cara. Só que ele sabia mexer com terra, mexer com fazenda. Eles compraram maquinário, compraram um caminhão. E o Dylan começou a trabalhar a terra. Ele começou a adubar, preparar a terra para receber a plantação, receber a semente. E foi assim por 2 anos. 2 anos ele aproveitou ali a época da pandemia, que não tinha aula, né? As aulas eram online. E ele começou a trabalhar, a pegar pesado ali para poder investir na fazenda dele. E 2 anos ele conseguiu deixar a terra boa ali, pronta para o plantio, para receber semente. Então, em maio de 2022, o Dylan já tinha o caminhão cheio de semente e a terra pronta. E começou a fazer o plantio. No dia 28, ele estava falando com a avó materna por telefone e ele disse que iria chover muito, então ele precisava guardar o caminhão cheio de semente. E onde que ele guardaria esse caminhão? Na fazenda vizinha, que fica ali em torno de 14 quilômetros de distância, tem um celeiro de metal enorme e dentro desse celeiro cabe um caminhão. O dono do celeiro não fica nessa fazenda, mas ele deu a chave para o Dylan. A chave do celeiro e a chave da porteira. Quando você precisar guardar alguma coisa lá, pode guardar. Dentro dessa fazenda tinha uma outra pessoa que morava lá de favor, que era o James Brenner. O James, ali por volta de 58 anos, ele tinha um trailer, que ele morava ali naquela fazenda, naquele deserto, e tinha um carro que ele dirigia para baixo e para cima. E o celeiro ali era o lugar que ele colocava as tranqueiras dele, comia, bebia, fazia as coisas dele ali.
Outros vizinhos também ficavam assim distância de quilômetros um do outro, que era, por exemplo, um vizinho chamado Dom. O Dom e o James, de vez em quando, eles trabalhavam ali, faziam alguma coisa para o Dylan. Porque o Dylan estava começando, estava preparando a terra, então, uma vez ou outra, ele precisou de uma ajuda e essas duas pessoas, ele contratou esses dois para dar uma mão ali para ele. Então, ele conhecia o James. Ele ia lá guardar o caminhão porque ia chover, mas ele conhecia o James, né? Tava num lugar, um ambiente meio que familiar. Familiar não, familiarizado, né? Ele conhecia o James. E a família do Dylan, o pai do Dylan, já sabia quem era o James também, né? O James já tinha ido na mecânica do pai do Dylan, juntamente com o Dylan, para levar lá o caminhão para arrumar. O Dylan se despediu da avó e foi levar o caminhão. Só que ele nunca mais deu sinal de vida. Nunca mais falou com ninguém. Então, no dia 28, ele não retornou a ligação para a avó, não ligou para mais ninguém. No dia 29 foi a mesma coisa. Então, no dia 30, na segunda-feira, a mãe e o pai do Dylan se juntaram e foram para o deserto atrás dele. E é um deserto mesmo, que a distância da casa deles lá, da cidade até a fazenda são 2 horas e meia. Então, nesse percurso, a família já ligou para a polícia, né? Nós estamos indo, meu filho desapareceu, blá, 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 e a gente precisa de uma viatura lá para poder acompanhar. Só que não foi o que aconteceu. A polícia não apareceu. E esse caso, pessoal, ganhou-se uma repercussão muito grande na mídia, porque se trata de um garoto de 19 anos, dono de uma fazenda, um fazendeiro, né? E pelo fato da família ter ido atrás da imprensa, atrás de youtubers muito grandes que trabalham com essas coisas, para poder ajudar eles, já que a polícia não estava fazendo nada. A polícia não desempenhou um bom papel nesse caso. Eles não interrogaram testemunhas, eles não isolaram ali o local, não isolaram a fazenda do Dylan, o trailer dele, o caminhão, o celeiro, que foi o último lugar em que ele supostamente teria ido, não foi isolado. Então, a polícia não preservou área nenhuma ali. Perdeu-se muitas provas, perdeu-se muitas evidências, porque a polícia não entrou no caso já de imediato. Então, a família foi assim em vários veículos de comunicação para poder pedir ajuda. Contratou detetives, deu recompensas para conseguir procurar uma pessoa que era considerada suspeita, já que a polícia não estava fazendo esse papel. Quando eles chegaram ali na fazenda, eles já viram que o trailer que o Dylan dormia nas temporadas ali que ele precisava ficar na fazenda, ele dormia dentro daquele trailer, ele não morava no deserto, ele só ia ali para trabalhar. O trailer estava trancado e a picape, né, o carro que ele dirigia, também estava trancado. O caminhão não estava lá, o caminhão provavelmente já estaria a essa altura no celeiro que ele ia guardar o caminhão. Os pais viram que os dois carros ali, o carro e o trailer, estavam trancados. O Dylan nunca trancava os dois. Nunca trancava nenhum dos dois. Eles acharam estranho. A polícia não chega, então eles pediram autorização para poder quebrar o vidro do carro e abrir e ver se achava a chave lá dentro. Para poder conseguir entrar dentro do trailer também e ver se o garoto estava lá dentro precisando de ajuda. A polícia autorizou, eles quebraram e dentro do trailer, dentro do carro, não tinha nada. Não acharam chave, não acharam nada. Não sei como que eles entraram dentro do trailer, deve ter quebrado o vidro também, mas não achou o garoto ali dentro. No carro do Dylan, que os pais achou assim duas coisas estranhas. Uma era que o banco do motorista estava muito para frente. O Dylan é alto, então não seria ele que sentou ali. E o 4x4 estava acionado. Não poderia ser o Dylan, porque ele sabia que o 4x4, a função 4x4 do carro dele estava quebrada. Então, ele não iria acionar uma coisa que está quebrada. A família começou já ali fazer as investigações preliminares deles, né? Tentar entender o carro, e eles foram para a fazenda vizinha.
onde fica o celeiro que o Dylan teria guardado o caminhão. Chegou lá, o caminhão estava lá. Então, foi o último local em que ele esteve. A polícia não trouxe uma ordem de busca dentro daquele celeiro, de isolar nada. Então, o James, que morava ali dentro daquele celeiro, ele começou a fazer uma faxina lá dentro, né? Ele não poderia fazer isso, já que era o último lugar onde o Dylan esteve. Ele começou a fazer uma faxina, ele começou a tirar lixo de lá de dentro, né? Ele falou que estava fazendo uma faxina, tirando garrafas, tirando sacos, né? Coisa de comida ali. E ele tirou 10 sacos de lixo. Para onde que ele levou esses sacos de lixo? Não sabemos. Jamais saberemos. Mas ele tirou 10 sacos de lixo de lá de dentro. Quando a polícia finalmente conseguiu um mandado para poder entrar dentro daquele celeiro, os lixos estavam todos lá. Garrafas, sacos, coisas de comida ainda estavam lá. Então, se ele tirou 10 sacos de lixo, ficou faltando mais uns 500, porque lixo tinha demais ali dentro. Então, acredita-se que o que ele tirou dali? Ele tirou dali as provas, as evidências de alguma coisa que teria acontecido dentro daquele local. A família sabia que tinha alguma coisa de suspeita com aquele James. Ele já tinha várias passagens pela polícia. Ele não era uma pessoa assim de uma cara muito boa. Ele não era assim jeito de bons amigos. E era o último lugar que o Dylan esteve, foi ali. Então a família já começou meio que apostar todas as fichas nele. Porque ele também ficava tentando incluir outras pessoas na história, né? Ele para meio que desviar a investigação, ele ficava sempre citando um nome de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que o Dylan poderia ter tido alguma briga, alguma rixa, algum envolvimento nesse sentido. Alguns dias depois, ali em torno de 2 dias depois dessa chegada dos pais do Dylan no deserto, ali na fazenda, eles encontraram as botas do Dylan. Encontraram essas botas a alguns metros de distância da fazenda, atrás de um barranco. As botas estavam limpas, tinha uma mancha, que não sabia se era sangue ou se era gordura, mas tinha uma mancha ali. Porém, a bota estava limpa. E mesmo encontrando essas botas, a polícia não deu muita atenção a esse caso. O Dylan só tinha um par de botas. Ele só tinha aquelas botas para poder trabalhar. E se ele saiu num dia que estaria chovendo, se ele saiu andando até ali naquele lugar onde ele deixou as botas, eram para as botas estarem sujas. E elas não estavam, elas estavam limpas. O fundo da bota, o solado, não estava sujo de terra, né? Porque se choveu, iria estar sujo de terra, de barro. E não estava. Essas botas, pessoal, foi colocada dentro do carro da polícia. Ele não colocou em saco plástico nem nada, só colocou as botas lá dentro. E essas botas ficaram dentro do carro da polícia por uma semana. Uma semana as botas ficaram lá dentro. Quem percebeu que essas botas ainda estavam dentro do carro da polícia foi a mãe do Dylan, foi a Candice. Quando finalmente levaram essas botas para fazer análise, para descobrir ali se tinha algum DNA, alguma coisa, as botas testaram positiva para sangue do Dylan. Então, aquela mancha que tinha na bota era sangue do Dylan. E tinha também o DNA de uma terceira pessoa. E esse DNA veio positivo para o DNA do James. Como o James já tinha passagem pela polícia, então ele tinha amostra de DNA já no sistema. Veio positivo para o DNA dele. Aí o James disse que, como ele já trabalhou com o Dylan e o Dylan esteve lá na fazenda, talvez ele tenha pego, encostado na bota ou alguma coisa dele caiu na bota, enfim. Essa foi a desculpa que ele deu. E mesmo assim, a polícia não prendeu ele. Essa investigação da polícia, quando a polícia entrou dentro do celeiro, a polícia encontrou lá munição, maquinário de fazer munição. A polícia não encontrou armas, mas encontrou esses negócios que fazem munição, encontrou algumas munições.
O James não foi preso por causa disso. Ele poderia ser preso se tivesse armas lá dentro. Ele deveria ser preso se tivesse armas. Mas não tinha, tinha só as munições e o negócio de fazer munição. E mesmo com esse DNA na bota, a polícia não prendeu ele, não emitiu nenhuma ordem de prisão para ele. Até que um amigo do James fez uma denúncia para a polícia dizendo que o James entregou a ele várias armas, pedindo para ele guardar essas armas. Essas armas elas podem ter sido tiradas de dentro do celeiro no dia em que ele fez a tal da faxina lá dentro. Ele pegou essas armas e pediu para o amigo guardá-las. Então, por conta das armas, aí sim o James foi preso. A polícia não acha também o telefone do Dylan. A única coisa que eles conseguem descobrir pelo rastreamento do número do telefone é que a penúltima localização foi no celeiro, foi na fazenda ali vizinha, e a última foi um lago que tem lá na cidade de Lucerne. Um lago que o próprio Dylan costumava frequentar. A última localização foi ali. O James ele não confessa crime nenhum, ele fala que ele não tem nada a ver com essa história, que o menino foi lá, guardou o caminhão, foi embora e tá tudo certo. Mesmo o DNA dele tendo sido encontrado na bota, ele não poderia ser levado a julgamento por causa disso, já que ele já trabalhou com Dylan e ele tinha encontrado com Dylan ali no último dia. Então, o DNA dele na bota não seria prova o suficiente para levar ele a julgamento. Ele estava preso por ter armas. Ele não poderia ter armas, já que ele era um ex-condenado, né? A família do Dylan estava muito revoltada com essa história, porque se a polícia tivesse agido já no início, isolado a área, isolado o celeiro, teria encontrado as tais 10 bags, né, as coisas que ele enfiou nessas 10 bags e jogou fora, que não foram lixo. Ele não enfiou lixo dentro desse saco, ele jogou evidências, né, já que ali foi o penúltimo lugar que o garoto esteve e o DNA dele estava na bota. Então, era o que a família acreditava, é a tecla que a família batia. Eles, inclusive, chamaram até pessoas que trabalham procurando desaparecidos em deserto, pessoas que trabalham com helicóptero de infravermelho, que eles conseguem ver se tem algum sinal de vida. Só que já tinha passado muito tempo, né? Nem cão farejador conseguiria mais encontrar o garoto. Se a polícia tivesse levado cães farejadores, que são os mesmos que eles usam, por exemplo, no deserto ou no Texas, eles conseguiriam encontrar o Dylan, porque encontraria pelo cheiro dele. Depois de um tempo, já não era mais pelo cheiro, poderia encontrar pelo cheiro de cadáver. Só que foi passando o tempo e já não tinha mais nem cheiro de cadáver para os cachorros procurarem. Porque ele ficou desaparecido por 23 meses. Então, assim, já teve sol, chuva e neve e não tinha como encontrar o garoto. Mas a família tentou de tudo. Tentou helicóptero de infravermelho, tentou cachorro. Do jeito que eles podiam, eles foram fazendo tudo. Grupos de busca no deserto. Até o FBI tentou ajudar no caso. O FBI não podia pegar o caso, porque não era um caso federal, mas eles tentaram ajudar. E outras polícias também, né, de outras cidades, de outros estados ali vizinho, também tentaram ajudar. Só que a polícia de Elder Box não entregava esse caso para outras delegacias que poderiam pegar. Porque como eles cometeram muitos erros, eles não queriam entregar, né, os erros deles assim de bandeja. Então, como não encontrava o corpo do garoto e o James não falava nada, a polícia resolveu drenar esse lago. Então, tirou toda a água desse lago e conseguiram achar o celular. E, para sorte da polícia e da família, o celular, eles conseguiram recuperar as últimas informações do celular. E mais do que isso, o inteligentíssimo do James, ele se gravou limpando uma arma.
A polícia, a família acredita que a hora que ele tocou na tela do celular, ele acabou ativando ali o modo de gravação. E aí ele se gravou, ele estava com uma arma na mão e ele tinha sangue no braço. E com essa evidência, a polícia já conseguiu achar, né, com essas imagens, conseguiu achar a camisa que ele estava usando, que obviamente ele já tinha lavado, mas as camisas testou positivo para DNA do Dylan. Então, o sangue que tinha na camisa era sangue do Dylan. Então, diante dessa prova, não tinha mais como. O James, ele foi acusado pela morte do garoto, pela ocultação do corpo dele, e ele poderia pegar até pena de morte, que era o que a família queria que dessem para ele, que colocassem a pena de morte para ele. E isso só foi acontecer, pessoal, no dia 3 de março de 2023. O garoto sumiu em maio de 2022. Então foi quase um ano para eles conseguirem levar ele, acusar ele pelo desaparecimento do garoto. Ele já estava preso por causa das armas, mas pelo crime de ter tirado a vida do garoto, eles só conseguiram fazer isso em março de 2023. Só que não achava o corpo. E a polícia queria, a família queria esse corpo. E o James, ele começou a barganhar. Ele começou a barganhar para pegar uma pena menor, que não fosse pena de morte, que não fosse prisão perpétua, em troca de dizer onde estavam os restos mortais do Dylan. E assim, a família não queria que fizesse esse acordo, a família não queria que desse uma pena branda para ele. Só que acabou que a promotoria, né, os advogados dele ali entraram no acordo, fizeram um acordo para ele dar essa informação. Então, ele não foi acusado por homicídio em primeiro grau, ele foi por homicídio em segundo grau. Tiraram a acusação de ocultação de cadáver. E ele, por esse crime, por ter tirado a vida do Dylan, ele pegou de 1 a 15 anos de cadeia apenas. Então, a partir de 1 ano, teoricamente, ele poderia pedir a liberdade condicional. Só que pelo fato dele ter armas, né, ele já ter crimes e foi pego com aquelas armas, aí ele conseguiu uma pena de 3 a 30 anos de cadeia. Então, a partir de 3 anos, ele pode pedir liberdade condicional. O juiz deixou lá uma nota, né, uma orientação, dizendo que ele não aconselha dar liberdade condicional assim que ele for pedir, né? Que quer que ele cumpra ali os 30 anos, que é o máximo que ele vai poder ficar, é 30 anos. A família, obviamente, não gostou, né, dele pegar de 1 a 15 anos pela morte do garoto, ou no máximo 30 anos. A partir de 3 anos ele pode pedir essa liberdade, enfim. A família não ficou satisfeita com isso, mas não pôde se fazer nada. O acordo foi feito e espera-se que ele fique lá na cadeia até morrer, né? Porque ele já tá com 60, vai ficar 30, vai sair com 90? Não sai. Acho que com 90 ele já não chega. Acho que ele não chega até 90 anos. E aí a família quer mudar as leis de Utah, né? Porque a polícia demorou muito para entrar no caso. Eles querem trabalhar, tentar mudar essa lei para que quando aconteça crimes nesse sentido, que a polícia entra já de imediato, né? Que haja uma punição maior para a polícia, né? Se eles não agirem rapidamente. Que eles não querem que outras famílias passem pelo que eles passaram. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Não cometa crimes para não ir preso. Não é bom, não é legal. Dá o seu joinha, porque isso é bom, isso é legal, tá bom? E tchau.